Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, tempo de pensarmos no Salmo de número 140. E mais uma vez eu divido o Salmo em três partes. A primeira delas trata de uma introdução. A segunda parte nós poderíamos pensar como sendo uma argumentação. E a terceira e última parte, uma conclusão. E estas três partes combinadas, elas falam sobre o poder da capacidade analítica, ou seja, a capacidade de analisar alguma coisa e chegar a conclusões corretas. Porque, dentre outras coisas, esta capacidade analítica ela não está embasada em otimismo. Existe algo bom no otimismo, mas muito mais substancial, muito mais permanente é a análise de contextos e experiências e conclusões às quais chegamos com base em revelação. E é isto que acontece através da Palavra de Deus. A Palavra de Deus fala sobre a história da redenção. E a minha história pessoal, neste contexto histórico abrangente da redenção de Deus, através do Senhor Jesus Cristo, conforme prometido pelos profetas e assim cumprido em Cristo Jesus através da sua morte e ressurreição. E nesse sentido, então, eu penso que o Salmo 140 fala sobre uma capacidade única de analisar o que está acontecendo, aquilo que a pessoa é, não com base em otimismos, ainda que eles sejam interessantes, porém com base e muito mais fundamentado na revelação de Deus, que nos mantém firmes durante toda e qualquer experiência ao longo da história da redenção e na história das nossas vidas. Isto dito, então, eu volto às três divisões principais do Salmo, que podem ser analisadas da seguinte forma. A primeira parte, como eu falei, uma introdução, versos 1 ao verso 5. E a palavra de Deus diz: Senhor, livra-me dos maus, protege-me dos homens violentos que planejam o mal em seu coração e vivem provocando conflitos. Aguçam a língua como a serpente, sob os lábios têm veneno de víbora. Guarda-me, Senhor, das mãos dos ímpios, protege-me dos homens violentos que se empenham por me desviar os passos. Os soberbos ocultaram armadilhas e cordas contra mim, armaram ciladas contra mim. Então aqui está a introdução do Salmo, falando de uma maneira muito clara acerca do problema que o salmista está vivendo. E dentre tantas lições que nós podemos extrair desta passagem, o fato de que, ainda que você seja uma pessoa extremamente devota, piedosa, uma pessoa obediente ao Senhor Deus, uma pessoa cheia do Espírito, você e eu viveremos experiências tais como esta, ou estas narradas dos versos 1 ao verso 5, ou seja, um contexto de muita oposição, de muita perseguição. E aqui eu quero chamar a sua atenção para dois pedidos do salmista nessa primeira parte, nessa introdução ao assunto. Em primeiro lugar, ele pede pelo livramento da língua ou das línguas que são maldizentes. Em segundo lugar, ele pede que o Senhor Deus o livre das mãos violentas. E lábios maldizentes e mãos violentas estão sempre próximos um do outro. E aqui então você tem o processo de destruição de uma vida. E este processo, aqui neste caso, tem início com palavras. E é muito importante que nós tenhamos da parte de Deus a resistência para não sucumbirmos às pressões e às provocações que normalmente têm início através daquilo que ouvimos, através de palavras. E assim, nós temos, como o apóstolo Tiago diz, sede prontos para ouvir, tardios para
se irarem. E assim nós temos este ensino de que nós devemos agir com muita cautela ao entrarmos em contato com aquilo que está sendo dito, prontos para ouvirmos, tardios, lentos, demorados para reagirmos e assim alcançarmos qualidade de vida. Até porque a nossa revolta com aquilo que ouvimos normalmente não opera a justiça de Deus, não corrige as coisas de acordo com o caráter e a vontade de Deus. Isto com base em nossa própria indignação e revolta. Então, para que vivermos isto? E essa é uma lição dura de aprender. Eu tenho demorado anos para chegar a uma melhoria um melhoramento nesta área da vida, e é importante que neste sentido prossigamos. Em segundo lugar, o Salmo fala sobre o estado em que o salmista se encontra. Agora, numa argumentação, o salmista descreve um pouco daquilo que vem decorrendo na alma em função das palavras violentas e das palavras maldizentes e das mãos violentas que tentaram fazer o mal contra ele. Então vamos aos versos 6 ao verso 11. Digo ao Senhor, Tu és o meu Deus, escuta, Senhor, a voz das minhas súplicas. Ó Senhor Deus, força da minha salvação, Tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. Não conceda, Senhor, aos ímpios os seus desejos. Não permitas que sejam bem-sucedidos em seus propósitos. Se exaltam a cabeça os que me cercam, que a maldade dos seus lábios caia sobre eles. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam atirados ao fogo, lançados em abismo para que não mais se levantem. Os caluniadores, ou o caluniador, não se estabelecerá na terra. Ao homem violento, o mal o perseguirá com golpe sobre golpe. Então, aqui nós temos uma argumentação. O primeiro estágio foi a introdução. Agora ele argumenta o caso diante do Senhor Deus. E aqui nós temos então o salmista falando sobre a proteção do justo, daquele que depende do Senhor Deus, bem como da condenação do ímpio. E esta condenação e esta execução não procedem das mãos do salmista, mas das mãos do próprio Deus. Então, o salmista confia no Senhor que no momento certo a intervenção acontecerá e justiça será feita. Neste caso, você observa, à medida que o salmista argumenta o seu caso, você observa que o salmista fala de uma reversão de quadros iniciais, nos quais o inimigo tentou armar, tentou prender, tentou aprisionar e assim escravizar. E o que acontece é que este mal intencionado ele é revertido sobre a cabeça daqueles que assim tentaram no início fazer a maldade contra o salmista. E assim nós temos então nesta segunda parte do Salmo, dos versos 6 ao verso 11, a reversão de quadros iniciais de ataque e oposição. E é tão bom saber que o Senhor, meu Deus, está atento àquilo que acontece em minha vida, em nossas vidas, e Ele intervém em solucionar problemas e assim nos ajudar em tempos de profunda crise que normalmente vem de palavras que são maldizentes e de mãos que são violentas e de intenções malignas contra as nossas vidas. Mas o Salmo termina e obviamente a sua conclusão é algo muito, muito especial. E aqui nós temos os versos 12 e o verso 13 dizendo: Sei que o Senhor defenderá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim, os justos renderão graças ao teu nome, os retos habitarão na tua presença. Então nós temos aqui a conclusão do salmista. E a conclusão não poderia ser uma conclusão mais encorajadora. Esta conclusão de que o Senhor lutará pelos seus. Não somente isto, o Senhor alegrará os justos, fazendo com que a confiança de todo aquele que crê
seja recompensada, seja galardoada. Confiança no governo do Senhor em meio às crises. E aqui nós temos então a oportunidade de experimentarmos a glória de Deus através de circunstâncias complicadas que começam sendo aqui no Salmo 140 descritas de uma forma tão negativa. O salmista, de maneira honesta, de maneira clara, explica para Deus em oração, em devoção, o que está acontecendo. Ele compartilha o drama que está vivendo e assim afirma de maneira categórica em sua conclusão que o Senhor é de fato aquele que há de reverter os quadros tão difíceis pelos quais o salmista, eu e você passamos nesta vida. Sei que o Senhor defenderá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim os justos renderão graças ao teu nome, os retos habitarão na tua presença. E quão maravilhoso é contarmos com este Pai Celestial que, tendo cedido, tendo dado seu Filho unigênito para fazer intercessão e sacrifício em nosso lugar, através da sua morte expiatória, através dos méritos do seu sacrifício e do poder do seu sangue, abrindo um novo e vivo caminho, o Senhor Jesus Cristo fez à presença do Pai. E agora, na presença dele, do nosso Pai Celestial, nós encontramos forças pelo Espírito de Cristo para continuarmos, muitas vezes sem saber como e nem mesmo porquê, mas a graça nos envolve e nos faz prosseguir, e assim nós encontramos em meio a tantas crises profundas, complexas, desafiadoras que tentam esmagar a alma, a força necessária para continuarmos, sabendo que o Senhor Jesus Cristo é o nosso advogado. Nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e o seu sangue é poderoso para nos purificar, não somente os nossos pecados, mas também de todo o mundo. E quem dera hoje fosse um dia, seja um dia de salvação na vida daqueles que ainda não conhecem Cristo como Senhor e Salvador. Que você hoje possa experimentar a graça, o amor, a misericórdia e a ajuda do Senhor no seu tempo de crise. Saiba que Ele está uma oração distante de você. E assim nós podemos fazer como salmista, clamar ao Senhor, falando para Ele das coisas que oprimem a alma, descrevendo como nos sentimos e concluindo que Ele será de fato aquele que há de defender a nossa causa e aquele que há de alegrar os seus filhos e filhas em tempo oportuno. E que para este fim, o Senhor Deus Trino de Israel, nosso Pai, pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, o Filho, e no poder do Santo Espírito, nos ajude. Deus te abençoe, um excelente dia e até a próxima.